Crianças fogem de abrigo na Serra, dizem que sofriam maus tratos. Elas passaram a noite ao relento, se esconderam atrás do muro de uma igreja e foram encontradas por uma moradora. Professor de escola na Serra é preso, suspeito de abusar de uma aluna de 10 anos. A polícia afirma que ele foi flagrado por funcionários do colégio. Peixes mortos em frente ao Palácio Anchieta. Foi um protesto contra a mortandade na foz do Rio Jucu. A morte de um taxista e o protesto de colegas de profissão. Os bandidos mataram a vítima a pedradas e foram presos no sul do estado com o carro do taxista. TRE anuncia mudanças em sessões eleitorais por causa da ocupação de estudantes nas escolas. O tribunal se reuniu com alunos na tentativa de manter outros locais de votação. Os manifestantes poderão ficar nos colégios desde que não atrapalhem o processo eleitoral. É reta final para as eleições. Hoje, o último candidato entrevistado pelo Tribuna Notícias foi Luciano Rezende, do PPS. E Outubro Rosa terminando com um exemplo de solidariedade. A Poliana disponibilizou tempo e trabalho para cortar de graça os cabelos de quem decidiu doar as madeixas a pacientes com câncer. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Crianças fogem de abrigo na Serra e passam a noite ao relento. Elas se esconderam atrás do muro de uma igreja. Uma moradora encontrou as meninas hoje cedo e acionou representantes da justiça. As crianças disseram que fugiram do local porque eram agredidas. Meninas que afirmam ser vítimas de maus tratos. Eles pegaram, amarraram a gente e bateu. Aqui é dar soco na costa da gente, aqui no braço, aqui ela belisca, ela puxa o cabelo. As 4 garotas, 2 de 8 anos, uma de 9 e a outra de apenas 6 aninhos, moram em um abrigo na Serra. A violência relatada por elas seria vivida dentro do lar provisório. Eles amarram nossa perna e nosso braço assim pra trás, assim, ó. Amarram vocês? Uhum. Tem umas vezes, quando a tia tranca a gente no quarto, ela não deixa a gente nem descer, nem pra fazer xixi, nem pra beber água, nem pra comer. Tão pequenas e personagens de uma fuga planejada em cada detalhe. As garotas, cansadas dos atos violentos, resolveram fugir do abrigo. Esperaram todo mundo dormir, escalaram a parede, pularam e saíram pelas ruas. Vieram parar aqui nesta igreja. Estavam escondidas neste cantinho. Esta mulher encontrou as meninas. Hoje eu levantei mais cedo, aí 5 horas, né? Aí eu falei assim, eu vou colocar logo o lixo, depois eu volto a dormir, que o carro passa cedo. E ao colocar o lixo em frente à igreja, eu ouvi alguns barulhos e eu, que é isso? Fui chegando perto e percebi que era pequenininha. Aí eu me aproximei mais e vi que eram 4 crianças. E elas ficaram muito assustadas e de repente aí eu, com muita calma, comecei a conversar com elas para elas se sentirem um pouco seguras. E lá elas foram se abrindo, aí disseram que queriam fazer xixi, eu abri o banheiro. Depois que estavam com muita sede, que estavam com muita fome, que tinham comido só manga a noite inteira, que elas tinham fugido e colocado muita manga dentro de uma sacola para comer. Durante toda a manhã, as crianças ficaram na casa desta pastora que prefere não ser identificada. Ela alimentou e cuidou das meninas. Na verdade, se não fosse tão burocrático, a gente abraçava essas crianças e nem deixava ir embora mais, sabia? Cuidava com carinho, com amor. Só que eu sei que para cada uma tem um destino, tem alguém responsável. E a gente também não pode ficar com essas crianças sem tomar a iniciativa de procurar o juiz da infância e juventude, porque eu sei que isso tudo tem leis para tudo isso. No início da tarde, quando a nossa equipe se preparava para sair do local, representantes do abrigo apareceram na casa da pastora. Até então, ninguém sabia de onde as meninas tinham fugido. Em silêncio, com expressão de tristeza, as meninas foram com a equipe do abrigo para a Vara da Infância e Juventude da Serra. O Juizado da Infância e da Juventude da Serra foi informado do ocorrido
e está tomando todas as providências cabíveis para a apuração dos fatos. Informou que as crianças foram ouvidas e serão transferidas para outro local. Um professor de ensino fundamental foi preso suspeito de abusar de uma aluna de 10 anos na Serra. O professor tem 61 anos e 9 de profissão. Ele foi preso perto de casa, na região da Grande Jacaraípe. A polícia passou a investigá-lo depois que a família da aluna procurou a delegacia. Trouxe o relatório fornecido pela própria escola onde a criança estudava. Esse relatório continha fatos relevantes acerca de um possível estupro de vulnerável que teria sido cometido no interior da própria unidade de ensino. A menina tem 10 anos e é aluna da 4ª série de uma escola municipal da Serra. A diretora do colégio tomou conhecimento do caso através de 2 funcionárias da limpeza. Assim que entraram na sala para limpar, isso no final da aula já, as 2 teriam visto o professor passando a mão nas partes íntimas da estudante. Além disso, temos uma série de desconfianças anteriores em relação ao comportamento desse professor, tendo em vista que ele não frequentava a sala dos professores nos intervalos das aulas, ou seja, durante o recreio ele só ficava junto com os alunos, ele não ia para o interior da sala dos professores. Isso foi um fato relevante que chamou a atenção das 2 servidoras que então passaram a observar o comportamento do professor. Tenho 61 anos, rapaz, eu sou formado em pedagogia, tenho 5 pós-graduação, eu vejo isso aí na mídia aí direto, eu vou cometer um crime bárbaro desse? Além desse flagrante, as funcionárias disseram ter visto o professor colocar esse bilhete dentro da mochila da aluna. No papel tem o e-mail pessoal dele anotado. Eu vi a assinatura onde meu advogado mostrou para mim ontem. Não é minha letra. O professor dava aulas de matemática, história e geografia. Trabalhava na escola há quase 4 anos. O professor foi demitido do colégio e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele está detido desde a semana passada, mas somente hoje foi apresentado à imprensa. O delegado ouviu novamente todas as testemunhas antes de tornar o caso público. Vou provar minha inocência e quem fez isso vai ter que pagar na justiça. Protesto em frente ao Palácio Anchieta, no centro de Vitória. Os manifestantes jogaram peixes mortos na escadaria da sede do governo estadual. O protesto é em relação à mortandade de toneladas de peixes na foz do Rio Jucu. As mortes começaram no sábado e foram causadas pela baixa quantidade de oxigênio na água por causa da poluição. A Agência Estadual de Recursos Hídricos informou que o órgão contratou um estudo que traçou um diagnóstico e definiu ações que devem ser tomadas para alcançar e garantir a qualidade da água no Rio Jucu pelos próximos 20 anos. Tribunal Regional Eleitoral anuncia mais mudanças em locais de votação. Em protesto, estudantes estão ocupando escolas onde funcionam várias sessões eleitorais. Alunos representantes das escolas ocupadas no Espírito Santo se reuniram com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral e juízes eleitorais na sede do TRE. Durante a reunião, ficou decidido que sessões eleitorais nas escolas ocupadas serão mantidas. Os alunos poderão permanecer nos locais desde que as regras acordadas na reunião sejam cumpridas. Ficou definido que em cada unidade ocupada nós definimos um número que seria no máximo 35, em alguns casos 20, mas eles ficariam uniformizados e ficou combinado que eles não fariam nenhum tipo de propaganda ou panfletagem. Enfim, estabelecemos algumas regras e estratégia para que o trânsito dos eleitores não fosse absolutamente incomodado. Aqui no Espírito Santo, 15 escolas estaduais, um instituto federal e 10 prédios da Universidade Federal do Espírito Santo estão ocupados. Do total, somente a escola Almirante Barroso, aqui em Goiabeiras, Vitória, deixa de ser local de votação. Os 814 eleitores que aqui votavam serão transferidos para uma nova sessão. A princípio, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu que o local de votação será na Faculdade Multivix, em Vitória. O presidente afirma que novas mudanças podem acontecer até sábado. Poderemos fazer algumas alterações em alguns locais que nós entendemos necessário. E essas alterações serão feitas levando em conta, sobretudo, a segurança dos nossos eleitores. Pois é, e o TRE anunciou agora há pouco uma lista com as sessões eleitorais que mudaram de local.
São sessões em Vitória e em alguns bairros da Serra. A relação vai estar amanhã no jornal A Tribuna. Taxista é rendido e torturado por bandidos. Os criminosos foram cruéis e mataram a vítima a pedradas e pauladas. Depois abandonaram o corpo na serra, mas acabaram presos no sul do estado com o carro do taxista. O corpo do taxista Marcelo de Lima Bahia, 50 anos, foi encontrado com as mãos amarradas para trás. O taxista foi morto a pauladas e pedradas e ainda teve o corpo jogado às margens da rua Manuel Francisco Subtil Feu, em Capuba, na Serra. Estrada de chão, erma e escura à noite. Mais pela manhã, um morador que passava viu o corpo e acionou a polícia. O chamado feito para a PM na Serra coincidia com uma outra ação também da Polícia Militar que acontecia em outro município e teria um desfecho inesperado. O crime pode ter acontecido por volta das 2 horas da madrugada. É que foi neste horário que os vizinhos aqui da região ouviram os cães latindo e muito. Já os assassinos do taxista foram pegos por volta das 8 horas da manhã, a cerca de 160 quilômetros de Vitória, na cidade de Conceição do Castelo, numa abordagem de rotina feita pela Polícia Militar a táxis estranhos ao município. Quando os PMs começaram a indagar o trio, eles acabaram confessando que roubaram o táxi e deixaram o taxista amarrado e que espancaram muito ele, mas que ele ainda estava com vida. E foi com essa esperança que os policiais militares vieram até aqui ao local. Inicialmente nós mobilizamos as viaturas do setor, com o objetivo de tentar localizar essa pessoa. No primeiro momento imaginávamos que pudesse encontrar com vida. Entretanto, quando nós conseguimos chegar ao local, infelizmente constatamos que a pessoa já não se encontrava com sinais vitais. O veículo foi recuperado e os 3 ficaram presos em Conceição do Castelo. Pela corrida, o taxista receberia R$500. O trio fez farra a noite toda. Em um dos contatos que o taxista fez com a amiga, ele contou que estava em uma boate e só teria aceitado o chamado porque teria confiança nos 3 que já havia atendido antes. O motivo da morte? Certamente se trata de um motivo torpe, E a crueldade do crime explica que se trata realmente disso. Os 3 suspeitos foram autuados por homicídio duplamente qualificado e foram encaminhados para o presídio. E por causa do assassinato, taxistas protestaram hoje. O vídeo foi enviado por um amigo do TN. A categoria saiu de Laranjeiras, na Serra, em direção a Jacaraípe. Eles pedem mais segurança durante os trabalhos. Os manifestantes seguem em carreata até o local onde acontece o velório do taxista assassinado. A Polícia Militar disse que desenvolve ações e operações com foco em taxistas em toda a Grande Vitória. As abordagens são realizadas tanto em táxis que tenham passageiros, quanto em veículos só com um condutor. A PM disse que se reúne com os representantes da classe para ouvir reivindicações e ajustar as medidas. Eleições 2016. Hoje foi a vez do candidato à reeleição em Vitória, Luciano Rezende, responder às questões do Tribuna Notícias. O candidato à reeleição, Luciano Rezende, do partido PPS, teve 10 minutos no estúdio do TN1 para falar sobre as propostas nessa reta final do segundo turno. Ele começou a entrevista falando sobre o trabalho que desenvolveu para conquistar o voto dos indecisos no próximo domingo. Eu tenho desenvolvido as atividades conversando com as pessoas, colocando muito que fizemos com poucos recursos na Prefeitura de Vitória, no momento mais desafiador da Prefeitura de Vitória na sua história. E colocando os planos para continuar, como a gente diz, mantendo Vitória em primeiro lugar. Luciano também falou sobre o desafio que foi administrar a cidade em meio a uma crise econômica e com poucos recursos. O primeiro ajuste que a Prefeitura fez foi em março de 2013. Nós diminuímos 20% dos cargos comissionados da Prefeitura. Isso nunca tinha acontecido na cidade. Economizamos mais de 20 milhões com esses cargos comissionados que não estão sendo utilizados. Negociamos todos os contratos para baixo, 30% em média o valor. Os cuidados para que a gente melhore a qualidade do gasto público e num ambiente de fim de Fundap, de uma crise econômica enorme no país,
nós temos conseguido prestar melhor serviço aonde a gente precisa. Saúde, educação, assistência social. Outro ponto alto da entrevista foi quando o candidato à reeleição comentou a relação com o governo do estado. Luciano disse que pratica a gestão compartilhada, prioriza sempre o diálogo, ainda mais quando o assunto é segurança pública. A segurança pública é uma ação permanente. Avançamos muito na cidade, mais do que a média de capitais brasileiras. Os números são muito positivos, mas na segurança pública não existe motivo para dizer que já está bom. Esse episódio dos últimos 2 dias está sendo tratado com muita atenção por mim, pessoalmente, desde as primeiras horas, em total conexão com o governo do estado. A nossa preocupação maior é com as famílias da comunidade, com os trabalhadores daquela região e as pessoas que transitam por ali. Vitória sabe que tem um prefeito médico, um prefeito professor, médico, filho de servidora, servidor da prefeitura, um prefeito trabalhador, experiente e absolutamente confiável. Aquela pessoa que você pode entregar a família e a cidade que você ama para ela cuidar. Para manter Vitória em primeiro lugar, votando 23 no domingo e fazendo dessa cidade uma cidade exemplar e cada vez melhor para se viver, para se trabalhar e para se visitar. Lembrando que a eleição é no próximo domingo e amanhã o jornal A Tribuna publica a pesquisa da disputa eleitoral na Serra. No sábado é a vez de Vitória. Sexta-feira com sol entre nuvens em todo o estado. O aumento da nebulosidade deixa o tempo instável e com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde na região serrana e em áreas da região sul. Na Grande Vitória, sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Previsão de chuva rápida no fim da tarde. A ventania continua. Em Vitória, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em vez de apenas se vestir das cores da campanha do Outubro Rosa, a Poliana fez mais pela causa. Disponibilizou tempo e trabalho para cortar de graça os cabelos de quem decidiu doar as madeixas a pacientes com câncer. A Edilene adora um cabelo curtinho, mas desde fevereiro ela estava deixando as madeixas crescerem para realizar um pedido feito pela mãe dela, doar para quem precisa. Eu acho uma ideia muito boa. Se todos acatassem a ideia, seria muito bom. O cabelo que antes estava no ombro cresceu demais, olha só. E ela já não via a hora de se livrar desse comprimento todo, ainda mais no calor. Curtinha bem melhor, bateu, lavou, secou, acabou. E foi na internet que ela descobriu a iniciativa dessa cabeleireira de Itanguá, Cariacica, Poliana, que junto com o namorado, que tem a mesma profissão, decidiu ir além das unhas e roupas rosas no mês da luta contra o câncer de mama. Eu sou cabeleireira, assim, acho que para mim não custa nada, né? Eu cortar esse cabelo, né, sem cobrar, né? Vai muito da pessoa que vai vir doar, né? Se libertar desse apego, né, com o comprimento do cabelo. Como ideia boa não foi feita para ficar só na cabeça, a Poliana deu um jeito de botar logo em prática e para dar uma mãozinha na divulgação, postou nas redes sociais. Durante o mês de outubro, ela disponibilizou 3 dias de cortes grátis toda semana para quem estivesse disposta a doar as madeixas. Um descontão de R$40, muito para ela que trabalha com isso, mas nada comparado à oportunidade de se ter a autoestima de volta. Eu só tenho a acrescentar, e é aquilo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Qualquer um pode estar passando por esse problema, então acho que é o mínimo que eu posso estar fazendo. Eu me sinto muito feliz em poder estar contribuindo. A Edilene é a 4ª mulher solidária que passou aqui pelo Salão da Poliana esse mês. E olha que tem até homem na fila. A campanha acabaria hoje, mas a gente descolou mais 2 dias para você que tem vontade, mas ainda está em dúvida, se decidir. O que você manda para o pessoal que está em casa e está em dúvida? Mulheres, vamos aproveitar. Estamos aqui até sábado com corte solidário. Vamos embora, cabelo cresce. De cabelo novo e já preparada para enfrentar o verão, a Edilene, que no começo relutou para atender o pedido da mãe, está super contente com a atitude que tomou. Muito feliz, né? Eu vou ajudar alguém a ficar feliz também. Para quem quiser doar os cabelos e agendar o corte, o telefone para contato é 99933-3271. E a seguir, entrou, roubou e saiu em 1 minuto. O bandido limpou caixa. A gente já volta.
O flagrante de um assalto a uma loja de ferragens em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Os bandidos chegam à loja usando capacetes. Um cliente e 3 funcionárias estão no local. O criminoso anuncia o assalto e pega todo o dinheiro do caixa. Ele revira gavetas em busca de objetos de valor. O comparsa armado espera na porta do estabelecimento. Toda a ação dura menos de 1 minuto. A quantia levada pelos criminosos não foi informada. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.